Olá, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um desta manhã. Vamos fazer o resumo da lição EBD, lição 9, que vai ser a lição do dia 28 de novembro, último domingo de novembro de 2021. Os dons de Cristo para a unidade do corpo. Já estamos aí quase fechando aí já, né? O último trimestre desse ano aí, graças a Deus, foi bênção pura. O texto áureo, da referida lição, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo quem? Está falando de quem que deu? Deus. O próprio Deus. Ele mesmo deu. Eu anotei da seguinte forma: esta unidade refere-se individualmente a cada pessoa em particular, formado pela Igreja de Cristo. No texto áureo, ele mesmo deu, ou escolheu. Quem escolhe é Deus, e escolhe de acordo com a capacidade de cada um. Temos que estar preparados para a escolha de Deus. Resumi o texto áureo dessa seguinte forma. Observe que vem uma sequência. A palavra apóstolos e a palavra discípulo. Vamos ver a diferença entre uma e outra? A palavra discípulo significa aprendiz, que primeiro, para quem quer ser enviado, primeiro tem que aprender, para depois ser enviado. Não pode ser enviado se você não aprendeu. Tá? O detalhe está aí. Esse está o detalhe. Primeiro você tem que aprender para depois ser enviado. Então, a palavra discípulo significa enviado, significa aluno ou aprendiz. E a palavra apóstolo significa enviados, porque já haviam aprendido, já haviam recebido instruções, ensinamentos, orientações, para depois ser enviado. Então, apóstolos é enviados. E Deus não envia ninguém sem primeiro dar orientações. Lembra que quando eu cito sempre aquela página, aquela capítulo 16 de 1 Samuel. Quando Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, Deus já havia escolhido Davi. Se Deus já havia escolhido Davi, porque Davi já estava preparado por Deus para ser o próximo rei de Israel. Observa. Portanto, quem escolhe é Deus. E o critério da escolha de Deus é bem diferente do nosso critério de escolher. Deus enxerga de uma maneira diferente da nossa. Tanto é que ele falou com Samuel: não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como o homem vê. E Deus, quando enviou Samuel, primeiro Deus falou com ele: Samuel, primeiro você vem aqui, na casa do oleiro, primeiro, vem na minha presença. Você vai se encher, eu vou te encher. Depois você vai ser enviado. Vem primeiro, enche o teu vaso, depois você vai. Então a palavra apóstolo é enviado. E a palavra profeta, eu fiz o resumo, é o oposto do sacerdote. Porque enquanto o sacerdote intercede a Deus pelo povo, o profeta recebe de Deus para o povo. Então quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. E Deus só dá capacidade para quem ele escolheu. Deus não distribui capacidade dele ou dons de qualquer maneira. Não. Ele escolhe para quem vai dar. E para quem ele vai dar. Apóstolo significa enviado, profeta é aquele que recebe de cima e transmite. Evangelistas, a função do evangelista não vai ficar sentado numa igreja. A função do evangelista ele é
Ele é aquele cara que vai evangelizar, ganhar almas, abrir igreja, entregar para o pastor ou para o presbítero, e ele vai continuar andando, fazendo a obra. Então a função do evangelista não é ficar parado numa igreja, não é ficar sentado em cima do púlpito, não. A função do evangelista vai muito mais além do que a minha. A minha função é dirigir igreja, é trabalhar de acordo com o pastor, junto com ele. Mas a função do evangelista é diferente da minha, porque ele não fica parado na igreja. Eu fico parado. Eu tenho que dirigir a igreja. E o pastor ensinar. E eu sou submisso a ele. O evangelista é um camarada livre, que ele tem que sair para o campo missionário para pregar o evangelho. Não é ficar sentado em igreja, dirigindo igreja, não. O evangelista não dirige igreja. Ele abre a igreja, funda a igreja e entrega para o pastor cuidar e vai embora. Paulo desempenhou muito bem essa função aí. E muito brilhantemente. E a função do pastor é cuidar do rebanho. E doutores aqui, eu não enumerei a qualidade de doutores, mas doutores são pessoas especificadas, bastante entendidas, leigos nos assuntos da Bíblia Sagrada. E diz a Bíblia que lá no meio deles tinha doutores, nas igrejas tinham doutores. Se você for lá para Atos dos Apóstolos, você vai ver lá, quando o Espírito Santo falou na igreja primitiva, na igreja lá de Antioquia, pedindo que separassem Paulo e Barnabé para a obra que havia chamado eles. E lá tinha doutores, lá tinha profetas, lá tinha apóstolos, tinha já. Então são pessoas selecionadas e qualificadas por Deus. Amém? Na verdade aplicada, um resumo rápido. Diz assim: os dons ministeriais foram distribuídos por quem? Pelo Senhor. Se ele distribuiu, ora, quem dá alguma coisa para alguém, dá com um objetivo. Ninguém recebe nada de ninguém se não for usar para algum objetivo. Deus não deu os dons ministeriais para simplesmente eu pegar ele e guardar no bolso. Não. Guardar na minha mochila. Não. Ele deu com uma finalidade. Aqui diz a palavra visando. Ou seja, para que nós usássemos ele em benefício, não próprio, mas da obra. Querendo o quê? Que a cada dia esse dom que ele deu para nós, aperfeiçoar. Senão Deus me dá alguma coisa, eu não uso, não aperfeiçoo, não coloco na prática, fico só lá cuidando dele, igual na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, nós vimos isso aqui classicamente lá. O primeiro ele chamou, deu 5, o segundo ele chamou, deu 3, e o terceiro ele chamou, deu 1. O primeiro que deu 5, ele granjeou mais 5. Então significa que ele colocou em exercício o que ele recebeu. Ele colocou em exercício o que ele recebeu. O segundo também, que recebeu 3, colocou o segundo também colocou em exercício o que ele recebeu. Ou seja, ele granjeou mais 3. Ele multiplicou o que ele recebeu. E o terceiro granjeou 1, ficou apenas com 1, não fez nada, não aperfeiçoou, não colocou em prática, ainda ficou tomando conta para ninguém roubar dele. Ou seja, resumindo, observe que na parábola dos talentos, lá está dizendo bem claro que ele deu segundo a capacidade de cada um. Deus só dá aquilo até onde eu sou capaz. Deus não dá além, porque ele sabe que eu não suporto ir além. Então ele dá a medida exata. Significa que para tudo Deus tem uma medida certa, exata e calculada. Deus não dá nem de mais e nem de menos. Observe aqui que a parte B da verdade aplicada diz que Deus quer que os santos
sejam aperfeiçoados. Quando fala santos, está falando eu e você, que compomos o corpo de Cristo. Para quê? Terceira parte. Para que a igreja seja edificada. Senão a igreja não é edificada, a igreja não cresce, a igreja não avança, a igreja não vai para frente, com a igreja estagnada, parada, morta no mesmo lugar. E não pode. Tá? Esse é o resumo aqui, então, da verdade aplicada. Agora, o resumo do tópico 1 da lição. O resumo do tópico 1. Lembrando que melhor nós vamos estudar na escola bíblica dominical nesse dia. O tópico 1, resumo. Dons concedidos pela graça divina. Dons são dádivas divina. Efésios capítulo 2 vai nos dizer da seguinte forma: toda dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem lá de cima do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem dúvida de variações. Vem dele. Então, quem dá é ele. Vem da onde? Vem dele. Quer ver? Efésios capítulo 2. Vamos ver aqui. Vamos conferir Efésios capítulo 2. Onde ele fala aqui o que eu estou dizendo para vocês aí. Aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia diz bem claro, tá? Toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então está dizendo que é dom. Aqui no capítulo 2 diz que é dom de Deus, pela graça. Primeiro vamos entender. Graça, o que significa? Graça, favor imerecido. Você imagine Deus dar algo para alguém que não merece. Mas Deus, ele viu que o ser humano não merecia, mas ele usa o favor imerecido para dar ao homem dom. Dom. Ele deu ao homem esse dom. Concedeu ao homem esse dom. Tá? Quem dá é Deus. Então esse aqui é o tópico 1 da lição. É o tópico 1. Concedido por quem? Por Deus. Concedido. Eu anotei aqui a palavra concedido como dado ou doado. Por meio de quem? Por meio de quê? Graça, favor imerecido que ninguém merece. Qual o objetivo dos dons? Aí tem um segredo aqui no tópico 1. Qual é o objetivo dos dons? Manter o corpo em funcionamento e ritmos. É o que está dizendo aqui o tópico 1. É manter o corpo em funcionamento e ritmo. Que corpo é esse? Se o meu corpo físico, tá vendo? Eu estou movimentando ele, ó. Eu estou em ritmo, ó. Estou movimentando o braço, o ombro ao mesmo tempo. Se o meu corpo físico, eu preciso de movimento e ritmo, o corpo espiritual, que é a igreja, precisa ser também movimentada. Está em ritmo. Esse corpo é a igreja, que é eu, você, ele, compõe o corpo. Tá? Aqui é resumo apenas. 1.1, ele fala que a graça é concedida para quê? Manutenção. Vou resumir isso aqui basicamente. Quando alguém recebe alguma coisa, é para fazer o quê? É para ficar parado? Na vida secular, quando alguém recebe alguma coisa, é para ficar parado? Vai ficar guardado dentro do armário? Não, gente, é manutenção. Manutenção. Tudo que Deus nos deu é para manutenção. Manutenção de quem? Da obra. É. Então significa que tudo que Deus nos deu é para manutenção da obra. Manutenção da obra. Para manter o quê? A unidade. Então a unidade tem que estar em manutenção. Que unidade é essa? É a igreja. Tem que estar sempre em manutenção constantemente. Que manutenção? Fazendo um reparo aqui. Na vida secular você faz um reparo. Vou fazer uma manutenção na minha casa, por exemplo. Vou emboçar a parede. Se eu deixar essa parede aqui sem emboçar, por exemplo, sem pintar, com o tempo o tijolo vai tomando água, sol,
da chuva, vai dando umidade, esse tijolo vai apodrecendo e essa parede vai dar rachadura. E o que vai acontecer? Essa casa vai cair, vai a pique. Se na vida secular a gente faz manutenção lá na casa, a gente faz manutenção no carro, o carro está em movimento. Quando você não faz manutenção no carro, ele fica parado. Mas se você fazer manutenção nele e estar com ele em movimento, ele vai estar sempre funcionando todas as peças, porque o carro está em movimento. Ele está em atividade. Você está fazendo manutenção nele. Manutenção é trocar um pneu, para não ficar careca, cuidar do freio, das pastilhas, combustível, óleo, limpeza. Isso são manutenção. Então, o corpo espiritual, que é a igreja, tem que estar em completa manutenção e sempre unido. 1 Coríntios capítulo 14, eu não vou ler, tá? Mas está basicamente atrelado a esse texto. Você pode ler depois, você vai ver lá a unidade do corpo. Está lá. 1 Coríntios 14, você vai ver lá a unidade do corpo. Quer ver? Eu vou citar para você onde está isso aí. Ó. Ele vai falar basicamente o que eu estou dizendo aqui. A unidade do corpo. Tá? Capítulo 14. Ele fala da unidade do corpo. Então você lê depois na sua Bíblia Sagrada, você vai ver lá, bem classicamente, o que Paulo está dizendo. Ou melhor, capítulo 12, desculpa aí, capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o versículo 31. Capítulo 12, verso 12 até o 31, ele vai falar da unidade dos membros do corpo, tá? Ele vai falar lá, ele fala sobre o pé, ele fala sobre a orelha, ele fala sobre o ouvido. Ele pega o corpo humano, fazendo uma anatomia do corpo humano, dizendo que um precisa do outro, ou seja, essa mão aqui, ó, direita, não pode dizer para a esquerda que não precisa dela. Esse olho esquerdo não pode dizer para o direito que não precisa dele. A orelha esquerda não pode dizer para a direita que não precisa dela. Sucessivamente os pés. Ou seja, os membros do meu corpo têm que estar em união aqui, ó. Eu consigo apertar a minha mão com a minha mão. Ou seja, uma está unida com a outra. Trazendo para o sentido espiritual, o corpo também tem que haver unidade entre eles e manutenção constantemente. Tá, vamos lá. Essa manutenção é quando? Todo dia. Todo dia. É orando, é lendo a Bíblia, é jejuando. E buscar mais dons. Paulo chega, em Atos capítulo 19, Paulo chegou numa igreja lá e encontrou 12 crentes que não estavam fazendo manutenção no corpo. Receberam o batismo nas águas e simplesmente ficou no batismo das águas. E Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Eles falaram, nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Mas Paulo refrescou a memória deles, levando eles a fazer uma reflexão lá atrás no batismo de João Batista, onde João Batista falou acerca do batismo do Espírito Santo e falou quem era o responsável por batizar as pessoas com o Espírito Santo. Que não é o pastor que batiza, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o diácono que batiza. Mas ele falou bem claro de quem é. Então, praticamente, João Batista estava falando acerca de dons espirituais que no futuro Jesus daria para o seu povo. E Paulo aqui entra numa conversa com esse pessoal aqui, com esses 12 crentes batistas, mas nunca ouvimos falar. Em que vocês são batizados então? No batismo apenas de João.
Paulo orou por eles, impôs as mãos sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo, segundo o texto de Atos 19, e também profetizaram. Então a igreja tem que estar em manutenção, buscando sempre. Manutenção é sempre buscar a melhoria para o corpo. E se você for olhar o capítulo 12, você vai ver lá que ele fala de dons. O capítulo 14, ele fala de dons, profecias e assim vai. Línguas estranhas, variedade de língua, interpretação, revelação, visão, dom de cura. Esse é o que a igreja precisa buscar para manter sempre ela unida. Então, estou resumindo aqui, porque não tem como falar tudo. No tópico 1.2, aí o escritor vai falar sobre o fundamento da unidade. Duas coisas importantes. Primeiro, quando fala de fundamento, todo fundamento tem que ter o quê? Uma base. Se não tiver uma base bem sólida, ela cai. Jesus falou sobre isso aí, que um homem construiu uma casa na areia e o outro construiu na rocha. O que construiu na areia, vê os ventos, vê a chuva, vê os rios, arrastou aquela casa. Consequentemente, o que construiu sua casa na rocha, veio de igual modo tudo que veio no primeiro. Mas, porém, não houve nenhum dano, nenhum abalo. Por quê? Aquela casa tinha fundamento, firmeza. Fundamento, firmeza, tinha uma base sólida. Então, o fundamento para manter esse corpo unido é quem? Cristo. Ele é o fundamento principal. Ele é a base central. É aquela pedra angular, diz a Bíblia, que os edificadores rejeitaram, diz a Bíblia Sagrada. Segunda parte, fundamento da unidade e também de quê? Dons. São capacidades distribuídas por Deus. Lembrando bem aqui, nessa parte aqui, tá? Tem que ser feita uma distinção entre dons espirituais e dons naturais. Dons naturais, primeiro, são aquelas capacidades que as pessoas já nascem de berço. E dons espirituais vêm de cima. Vou fazer um resumo básico e rápido aqui. A Bíblia Sagrada vai falar de dois homens que nasceram com habilidades naturais. Bezaleel e Aholiabe. Nasceram com dons naturais. Observe bem, nasceram com dons naturais. Dons naturais. Mas Deus observou lá de cima dos céus que eles tinham dons que podiam muito bem ser usados em benefício da sua obra. O que Deus fez? Deu um pouquinho mais de capacidade sobre aquela que eles tinham. O que Deus fez? Encheu eles do seu espírito, diz a Bíblia. Encheu eles do seu espírito. Aleluia. Deus falou com Moisés e usou aqueles dois na obra dele. Apenas Deus usou a capacidade material que eles tinham e dando sobre eles uma capacidade espiritual. Para quê? Para melhorar, para aperfeiçoar a sua obra. Qual era a obra que Deus estava usando para fazer? A construção do tabernáculo. Basicamente isso aí. Tá? Eu falei bastante isso aqui. Já preguei bastante isso aqui algum tempo atrás, tá? Que Deus usa habilidades naturais que nós temos, Deus usa e nos dá habilidade, capacidades espirituais sobre a que nós temos para usar na sua obra. Então Deus faz isso? Sim, Deus faz. Quem pode fazer isso? O único que tem esse poder de fazer aí é Deus. Porque Deus conhece a minha capacidade e conhece também
a sua capacidade e Deus usa a capacidade que eu tenho e que você tem em prol e exatamente em benefício da obra. Deus usa em benefício da obra. Deus faz isso. Deus faz isso. O único que tem o poder de fazer, gente, é Deus. Que tem a capacidade de fazer é Deus, tá? Então, basicamente, eu estou resumindo aqui o tópico 1.2. O tópico 1.2. Não estou entrando bem de fundo, não. Estou resumindo ele porque estou usando aqui. Ó. Lemos aqui que Cristo, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo faz referência ao Salmo 68:18, que fala acerca do triunfo de Deus representado pela volta da Arca da Aliança ao seu santuário. O relato é uma declaração profética sobre a vitória de Cristo no Calvário e sua ascensão. Cristo, conquistando o seu lugar no céu, deu dons à igreja. Deu dons. Ele mesmo deu dons para a igreja. Jesus falou basicamente isso aqui. Enquanto ele estava na terra, ele falou bem claro. Se eu não for, o Consolador não vem. Agora, quando eu for, aí sim eu vou pedir o meu Pai. E ele vai enviar o Consolador, que ficará convosco para sempre. 1.3, vou resumir basicamente também. A vitória de Cristo onde? No Calvário. Paulo diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu. E que antes de subir, para dar dons aos homens. Antes de subir, Jesus falou sobre isso aqui. Mas observe, os dons ou capacidade, ele já havia falado sobre isso aqui. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Paulo nos revela a dimensão exata dos fatos ocorridos entre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele desceu antes de subir, desceu de sua posição de poder e glória para se fazer carne e entrar num total estado de humilhação para nos salvar. Desceu da altura do céu ao abismo deste mundo, desceu da profundeza da humilhação, quando veio à terra, mesmo tendo descido as partes mais baixas da terra e enfrentado a morte e passado pela sepultura, contudo não ficou nas regiões inferiores, mas subiu e foi exaltado. Tal fato revela que ele é supremo sobre os poderes, tanto no céu como na terra. Como disse Francis Folkes, que também acrescentou esse texto em Efésios 4:9, está indicando que tudo que existe está sujeito a ele, e não há nenhum lugar ou ordem de existência onde sua presença não se possa conhecer ou se sentir. Isso aqui está dizendo sobre o sofrimento de Cristo, a sua vitória sobre a morte, né? O seu retorno aos céus, mas ele já havia falado aqui, basicamente isso aqui, de dons também, que ele capacitou antes de subir. Ele já havia capacitado antes de subir. Então, gente, dons é o quê? Capacidades. Dons é basicamente talentos, capacidades distribuídas por Deus. Você já nasce com talento, eu já nasci com talento, mas eu preciso buscar de Deus o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento. Os dons nada é que nos ajuda o quê? A aperfeiçoar cada dia mais, a melhorar. Então todo mundo tem que melhorar cada dia mais a sua vida buscando. Não há consenso entre diversos comentaristas sobre o entendimento pleno de Efésios 4:9. Assim, na presente lição, podemos enfatizar os pontos que não restam dúvida, pois estão claramente revelados acerca de Cristo. Sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele podia muito bem, ele sendo Deus, homem na terra, exercer sua função de Deus, mas não. Ele se igualou aos homens. Ele se igualou aos homens. Passou pela mesma situação que os homens. É basicamente o que está dizendo aqui em Efésios 4:9. Teve fome, teve sede, teve frio. Foi perseguido, foi cuspido, bateram nele, zombaram nele. Jesus passou por tudo que o homem natural passa. Mas ele, sendo um homem Deus, ele podia muito bem usar a sua capacidade como Deus homem, mas ele não usou, ele se igualou a nós, seres humanos. Mas ele jamais esqueceu quem ele era. Jamais. Humilhou-se a si mesmo, feito um pouco menor que os anjos, enfrentou a tentação, padecimento,
passou pela morte como todo mundo passou, como todo ser humano passou. Ele vive, esteve morto. Ele vive, esteve morto, mas está vivo e tem achado na morte do inferno. Subiu alto, levou cativo o cativeiro. Glória, pois, a ele. Tudo isso para dar o quê? Dá para a igreja a capacidade. Ninguém é capaz, por si mesmo, de fazer qualquer coisa, resumindo isso aqui, nessa terra, se não vier lá de cima a capacidade. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa se Deus não nos revestir de capacidade. Jesus já tinha uma capacidade sobrenatural, mas ele enfrentou tudo que um homem natural faz. Por quê? Porque ele tinha capacidade de Deus sobre ele para enfrentar. Então nós temos que buscar de Deus capacitação espiritual para enfrentarmos também esses mesmos sofrimentos que Cristo também sofreu. No tópico 2 agora da lição, tópico 2, resumo do tópico 2 da lição, dons, produzir a unidade do corpo. Dons serve para quê? Produzir a unidade do corpo. Produzir. Esta é a função dos dons, fazer o quê? Com que o corpo produza. Que corpo é este? A sua igreja de um modo em geral. Produzir a unidade do corpo. O que? Dons. Veremos agora como era a estrutura da igreja primitiva e como era administrada. Paulo nos diz que mesmo o Senhor Jesus Cristo, ascendido, glorificado, concedeu diferentes habilidades espirituais ou dons. Olha aí. Então, dons são habilidades espirituais aos membros da sua igreja, que é exatamente o texto áureo aqui de Efésios 4:11, que está aqui exatamente no preâmbulo do tópico 2. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Observe aí a classificação por ordem. Não fala que ele deu uns primeiro para doutor, não. Olha, existe uma hierarquia. Ele primeiro escolheu quem? Apóstolos. O pastor é um apóstolo? É. Ele é enviado. O presbítero é um apóstolo? Sim, ele é enviado. Todos são enviados. Observe que ele escolheu por sequência, por ordem cronológica. Apóstolos, enviado. Profetas, é o que recebe de cima e transmite. Evangelistas, abrir igreja. Pastores, cuidar do rebanho. E doutores, pessoas formadas. Paulo era um doutor? Sim, doutor Paulo. Doutor Paulo. Paulo era doutor no Novo Testamento. Moisés era doutor? Sim. Estudou nas melhores escolas da Alexandria, portanto era um doutor. E observa que esses homens usaram as habilidades naturais que eles tinham. Paulo usou as habilidades naturais que ele tinha. Moisés usou as habilidades naturais que ele tinha. Deus, para aperfeiçoar a habilidade naturais que eles tinham, deu sobre eles dons ou habilidades sobrenaturais. Observe, eu duvido que Moisés ia fazer os milagres que ele fez no Egito se Deus não tivesse concedido sobre ele habilidades espirituais. Eu duvido que Paulo ia fazer o que fez no seu ministério se Deus não desse sobre ele habilidades espirituais. Duvido que Deus ia me usar e ia usar você se ele não desse habilidades espirituais. Deus usou as habilidades que eu tenho naturais e me deu em mim, derramou em mim habilidades espirituais através do Espírito Santo. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Aleluia. Aí vem aqui, ó, as classificações que está lá no texto áureo. Apóstolos e profetas. Primeiro, os apóstolos tinham autoridade em toda a igreja.
Os apóstolos tinham autoridade em toda a igreja. Hoje essa função é exercida pelo pastor presidente. Observe, pastor Gildásio, meu pastor, Deus abençoe sempre meu pastor, e pastor Elisane, ele é meu pastor presidente, eu sou submisso à sua ordem. Portanto, aqui em Barra do Piraí, ele é a autoridade na Igreja Matriz e nas 21 congregações. Aqui em Barra do Piraí, ele é a autoridade nas 21 congregações e mais a central. Ele é a autoridade máxima. Mas ele deixou representantes confiáveis para ser seus olheiros e seus administradores nas 21 congregações. Congregação dividida por pastores, evangelistas e presbíteros. Esses são os representantes das regionais, das congregações, submisso ao apóstolo ou ao pastor presidente, que é o nosso pastor. E, consequentemente, pastor Abner, de Cássio Ferreira. Ele é o pastor presidente das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. Em todo o estado do Rio de Janeiro, todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, ele é o pastor presidente. E todas as igrejas, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Piraí, Arrozal, Cabo Frio, sucessivamente, ele é o pastor presidente geral dessas igrejas. Mas ele deixou representantes em cada um desses municípios que tem que obedecer a sua ordem. Então ele é autoridade em toda a igreja. Eles constituem um pequeno grupo, mas como um chamado muito significativo. Foram chamados a testemunhar a Cristo e eram testemunha ocular de Cristo ressuscitado. Sua missão era instruir os crentes nas verdades do Evangelho, que Cristo lhes havia confiado. De quem era essa função? Do apóstolo. Mas tem apóstolo profeta? Tem. Tem apóstolo profeta, tem profeta apóstolo e tem profeta só. Que são pessoas que têm o dom ministerial de Deus para ensinar. Eu sou um profeta? Sou um profeta. Por quê? Eu recebo de Deus para transmitir a igreja, usando a maior profecia de todos os tempos, que é esta aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Mas tem na igreja dons de profecia, onde Deus usa através dos dons espirituais, é Deus falando pela boca do profeta, para ele transmitir. Aí o dom da profecia, tem que buscar. Tem que buscar. O dom da profecia, vou falar um pouquinho sobre ela. Quem é o maior na igreja? É o profeta ou a profecia bíblica? Agora eu vou entrar um pouquinho nisso aqui, vou mexer nesse quesito aqui. Quem é o maior na igreja? É o que está profetizando através dos dons espirituais, ou o pastor, ou presbítero, ou evangelista que está ensinando num culto de ensinamento a palavra? Quem é o maior ali? É o pastor, o presbítero, o evangelista que está ensinando a igreja, ou o profeta que interrompe o ensinamento da palavra de Deus e profetiza naquele momento? Qual é o maior? Porque muita gente faz uma confusão aí. Quando o pastor está ensinando na igreja, existe um pequeno grupo de pessoas que são desobedientes, ou conhecem a Bíblia, ou faz de besta. Desculpa a expressão, ou faz de besta. Quando o pastor está ensinando num culto de terça-feira de doutrina, o profeta é usado por Deus, interrompe o pastor que está ensinando o corpo da igreja, interrompe o pastor e profetiza. Está certo ou está errado? Desculpa te falar, meu irmão, está errado, porque ele está com a maior profecia de
todos os tempos nas mãos e ele está ensinando o corpo. Então você tem que... A Bíblia diz que o espírito profeta é sujeito a ele. Você não pode simplesmente interromper e profetizar a hora que você quiser, não. Porque está ensinando a igreja, está ensinando o corpo. Isso é falta de educação espiritual. Me desculpe falar. Mas você tem que conhecer a Bíblia, que você não pode interromper assim, não. Não é assim que funciona. Porque ele está ensinando o corpo. Ele está dando orientações. Você é usado por Deus, então você espera ele terminar o seu ensinamento. Ou ele, como homem de Deus, vai esperar, ou ele vai mandar você sentar. Nas igrejas antigamente tinha um sininho, para bater o sininho. Hoje não tem mais. Eu já fiz isso? Sim. Eu fiz isso com uma pessoa, com várias pessoas. Porque eu estava ensinando a igreja e alguém interrompeu. Eu perdi todo o fio da meada do ensinamento, não consegui mais ensinar. Por quê? A pessoa me interrompeu para profetizar naquele exato momento. Então, isso não pode acontecer. Tem que ter ensinamento. Paulo fala sobre isso. Então a igreja precisa ser ensinada sobre isso. Tá? Profetas, você não é maior do que quem está ensinando a igreja. Você é usado por Deus. Mas quem está ensinando o corpo da igreja também foi chamado por Deus. Deve haver entre um e o outro o quê? Unidade. Entre um e o outro deve haver o quê? Unidade, união. A palavra unidade, único. Devem ser unidos. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O pastor ensinando num culto de terça-feira, eu já vi isso acontecer. Ensinando num culto de terça-feira, uma mensagem poderosa vinda de Deus, Deus usando ele de maneira grande para falar e advertir o corpo, e um profeta interrompeu ele e mandou o profeta sentar. Ele mandou o profeta sentar. Esse pastor está certo ou ele está errado? Ele está certo, porque a maior profecia está nas suas mãos. O livro de Apocalipse vai dizer bem claro: bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Que profecia? A Bíblia Sagrada é a maior de todas. Você pode ser usado por Deus no dom da profecia, mas cuidado para você não se tornar um profeta menino e rebelde e ser reprovado por Deus. A Bíblia diz que os dons que Deus dá, tá, são sem arrependimento. Mas naquele grande dia ele vai cobrar. Quando muitos vai dizer assim: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu falei línguas estranhas, eu expulsei demônio. Aí é que entra esse quesito aí: eu não vos conheço. Que se tem uma coisa que Deus não tolera, é rebeldia. Deus não tolera profeta rebelde. Mas por que Deus não toma? Porque esse mistério vai largar para o final. Você pode continuar profetizando do jeito que você estiver, rebelde, desobediente, de mal com seu pastor. Aí você está de mal com seu pastor, aí num culto de terça-feira, você está zangado com seu pastor, você se rebeliou contra ele, num culto de terça-feira, ele está ensinando, você interrompe ele para dar uma profecia para a igreja e até mesmo para ele. Está errado. Está errado. Desculpa falar, está errado. É bom que esse assunto caiu aqui, que eu já estou aproveitando de uma vez para poder dar um ensinamento direto de uma vez. Aleluia. Apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro. Evidentemente que hoje não temos apóstolo com as credenciais dos primeiros, convocados pessoalmente pelo Senhor. Quem chamou Paulo para ser apóstolo? O próprio Deus. O próprio Deus. Observe que essa palavra apóstolo, até quando Jesus estava na terra fisicamente como Deus homem, não tinha essa palavra apóstolo. Era discípulos. Por quê? A palavra discípulo significa o quê? Aprendiz. Quer ser enviado? Quer receber a credencial de um apóstolo, de um enviado? Primeiro você tem que aprender noções básicas na Bíblia Sagrada, regras de conduta e fé na Bíblia Sagrada, para depois você ser enviado para o campo missionário. Não é de qualquer maneira que funciona. Não é de qualquer maneira que funciona. Andaram com Jesus ao longo de seu ministério e testificaram acerca do que era o Senhor ressuscitado. Porém, é possível considerar que há
que há o ministério de caráter apostólico. No comentário de Craig Kenner sobre profetas em Efésios 4:11, é possível que neste caso Paulo tivesse em mente aqueles que fornecem direção divina e estratégia para o corpo de Cristo no mundo, revelando os propósitos de Deus para que o povo de Deus possa influenciar a sua geração de maneira mais sábia. Agora vem a segunda classe, falou lá de duas, basicamente, numa, né? Evangelistas. O dom de evangelista consistia em proclamar boas novas de salvação onde quer que o Espírito Santo os enviasse. Depois, reunidas as almas que respondiam a mensagem, que eram agrupadas em pequenas comunidades ou igreja, o trabalho deveria continuar até que grupos autônomos fossem estabelecidos com seus próprios pastores ou anciões. Pastores e presbíteros. Pastores e presbíteros. A função é dirigir a igreja e ensinar e cuidar do rebanho. Essa função é do pastor e do ancião, que é o presbítero. E a função do evangelista é abrir igrejas, entrar na comunidade, abrir uma igreja, instruir novos crentes, formar uma igreja ali, e vai formar, até que a igreja esteja formada, é com ele, através do evangelismo. Quando tiver formada a igreja, ele abriu a igreja, já tem membro suficiente ali, ele pega aquele pequeno número suficiente, ele agora vai chamar o pastor, vai falar, pastor, está aqui, ó. Eu abri uma congregação, por exemplo, em Santanésia, um exemplo clássico, em Santanésia, lá já tem 15 crentes, só que agora precisa estar sob a sua responsabilidade, pastor. Aí ele abre outra na frente, responsabilidade do pastor. Aí o que o pastor vai fazer? Ele vai levantar no meio do povo pessoas com capacidade, não é de qualquer maneira, pegar simplesmente um irmão de qualquer maneira e colocar ele como um dirigente daquela localidade sem que ele não tenha instrução, habilidade nenhuma. Aí vai colocar lá, vai ser só problema. Você pensa que para mim chegar ao presbitério foi de qualquer maneira? Não. Eu aprendi. Primeiro, eu comecei no primeiro degrau, que é o cooperador. Mas antes de ser cooperador, eu já ajudava na porta. Antes de eu ser cooperador, que era a primeira hierarquia do cargo ministerial, é cooperador, eu primeiro fui porteiro, trabalhei como líder de mocidade, tá? Dirigi oração, sem ser auxiliar de trabalho, eu dirigia a consagração de irmã na ausência do diácono ou do presbítero, que não tinha ninguém. Eu dirigia consagração de irmãs. Não é para o meu mérito, não. Até que um dia, Deus usou o falecido Sebastião dos Santos, presbítero, muito meu amigo. Foi ele que me trouxe para a escala. Foi ele que me apresentou a escala. Foi por intermédio dele que Deus usou ele para buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu recebi de Deus o batismo por intermédio dele. Hoje ele está na glória, há muitos anos. E ele falou, está na hora de você entrar na escala de trabalho. Por quê? Porque eu fazia a função de um obreiro não sendo obreiro. Então, alguém viu em mim a capacidade de ser um cooperador. Na função do cooperador, eu comecei também a fazer a função do diácono. Na realidade, o cooperador ele é auxiliar do diácono. Na ausência do diácono, do presbítero e até do pastor, o cooperador, o auxiliar de trabalho pode dirigir uma igreja se não tiver ninguém para dirigir. O auxiliar de trabalho pode dirigir uma igreja? Pode. Na ausência, pode sim. Por que não pode? Então a hierarquia começa lá embaixo. Ó. Auxiliar de trabalho ou cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Se você for analisar em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a tarefa de cuidar do rebanho estava ficando muito pesada para os pastores e dirigentes de congregação. Ao ponto de serem selecionados 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Observe aí, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Tá? Atos 7, vamos lá,
Vamos por esse texto aqui, mesmo que não dê para me concluir a lição. Eu concluo ela aí, devido ao tempo. Vamos lá. Atos 7, vamos para a Bíblia Sagrada. Aí nós entramos nesse quesito aí, vamos lá. Olha aí, ó. Atos 7, Atos 6, né? Na realidade, Atos 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, foi só aumentando. Houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. O negócio começou a ficar muito apertado, não tinha ninguém para cuidar. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou seja, hoje é muito desconexo. Hoje, infelizmente, o presbítero tem que fazer a função do cooperador e do diácono ao mesmo tempo. O cooperador não vai, o diácono não aparece no culto, aí o presbítero tem que fazer a função dele. Infelizmente, hoje o presbítero tem que fazer a função do diácono. Hoje, infelizmente, o presbítero tem que fazer a função do diácono. Ele tem que abrir porta, ele tem que limpar a igreja, ele tem que cuidar da ornamentação e ainda dirigir culto. Esse bobear ainda fica na porta, porque o diácono não vem, não aparece. Hoje o mundo está assim, as igrejas hoje estão assim. Você vê muitos evangelistas e pastores na porta. Por quê? O cooperador não foi, o diácono não aparece. Aí só aparece quando tem uma época de consagração. Aí ele quer aparecer todo engomado, que nem um pavão, com um terno bonito, sapato brilhante, e ele acha que vai ser presbítero. Não vai ser nunca, meu irmão. Se você não exerce a sua função como diácono, se como diácono você é relaxado, como presbítero você vai ser lambão e porco. Você não cuida do rebanho. Desculpa falar, tá? Mas não tem nenhuma capacidade. Eu procuro exercer minha função o máximo que eu posso, sem desmerecer de ninguém. Procuro fazer ela o máximo que posso. Se precisar de mim para cuidar da porta, não tiver ninguém, eu como presbítero posso cuidar? Posso. Eu posso cuidar da porta e ao mesmo tempo dirigir a igreja. Se não tiver ninguém, eu posso dirigir o culto da porta. Se não tiver nenhum diácono na igreja, nenhum cooperador, nenhuma diaconisa ou cooperadora, eu posso muito bem dirigir o culto da porta se não tiver ninguém. Mas para não servir desconexo, para não ser desconexo, o que eu posso fazer? Se não tiver ninguém, eu escolho uma irmã ou um irmão com capacidade, com maturidade e com responsabilidade, coloco ele na porta para fazer a função daqueles que não vão. E amanhã, aqueles que não vão, não sobem, não recebem promoção para nenhum cargo, e que não era obreiro, que está na porta, amanhã ele é promovido a obreiro. Hoje está assim. Então, exerça a sua função como você foi chamado. Que a obrigação é sua, não é minha. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões, primeiro, de boa reputação. Tem que ter um bom testemunho. Também não pode colocar lá um diácono que é casado com 3 mulheres ao mesmo tempo, beberrão, falastrão, boa reputação. Segunda capacidade que ele tem que ter. Cheio do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Significa você vai receber uma grande responsabilidade, mas você precisa passar no crivo. Qual crivo? Nesse crivo da palavra aqui. Se você não passar nesse crivo, você não serve para ser cooperador, diácono, presbítero, pastor, evangelista. Você não serve para nada. Se você não passar nesse crivo, não é de qualquer maneira. Tá? Existe um crivo a ser passado. E esse crivo não sou eu, o presbítero, que passo, não. Esse crivo não sou o pastor que passa. É a própria palavra. A própria palavra. E aparece, e outra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O ministério da oração e da palavra seria com eles. As demais funções seriam para o diácono. Você vê, é desconexo. O pastor da igreja tem que sair do púlpito, ficar na porta, porque o porteiro não veio. É desconexo o pastor da igreja sair do púlpito, tirar a oferta, porque os responsáveis da oferta não veio. É desconexo o pastor descer do púlpito
ir limpar, por exemplo, um banheiro que está cheio, entupido, porque os responsáveis por manter a manutenção dali não veio. Isso é feio. Hoje, infelizmente, tem pastores que estão aí ficando doentes porque está fazendo função dupla, fazendo a dele e fazendo a dos outros que não vêm. Aí quando são substituídos por irmãos de boa reputação, ficam reclamando. Mas aquele irmão já está ocupando meu lugar, aquele irmão já está tomando minha vaga, aquele irmão já está querendo se aparecer. Não é que está querendo se aparecer, ele está fazendo a função que você deveria exercer com brilhantismo e não está fazendo. Desculpa entrar nesse texto, mas a lição está falando basicamente isso aqui e eu estou aproveitando para dar um ensinamento disso aí. Tá? É o tópico 2. 2.2. O 2.3 vai falar de pastores e mestres, já uma função um pouquinho mais graduada acima. Quanto mais você cresce em sabedoria, em bom testemunho, mais responsabilidade é dada sobre você. Significa que você tem capacidade. Não reclame se o seu pastor amanhã consagrar você para uma função mais elevada. Porque você tem capacidade, tem responsabilidade e tem idoneidade e maturidade. Os pastores e mestres eram dons distintos da igreja primitiva. Em nosso dia, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre. É diferente, não é igual. Porque ambos estão muito próximos da administração do ensino. Tem pessoas que são mestres na arte de ensinar. Tem pastores mestres, mas tem só pastores. Tem presbíteros mestres, mas só tem presbítero. Tem uns que são mestres na arte do ensino. Eles têm a palavra da eloquência, da sabedoria, que cativa. Mas outros já não são tão assim. Tem pastores que são eloquentes, são sábios mesmo, são mestres. Já foram chamados naquela área mesmo. Quando pegam a palavra, eles conseguem ensinar com a maior facilidade. Mas tem outros que não. Então tem pastores mestres e tem pastores e mestres. São bem diferentes. Bem diferentes, não é igual. O pastor do rebanho é o homem que leva em seu coração ao povo de Deus e que alimenta com a verdade, que vai em busca quando ela se extravia, que o defende contra tudo que pode ferir ou destruir sua fé. A imprensa foi inventada 14 séculos depois dessa época e os mestres tinham a incumbência de transmitir oralmente os relatos da vida de Jesus. Papel feito pelo escriba lá atrás. Basicamente, o escriba lá atrás era o mestre. Era o mestre. Pessoas dotadas, chamadas mesmo. Havia muitos escribas na época de Jesus. Mas Jesus fez uma oração em São Mateus 11 lá que impressionou. Ó Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, que fizeste o quê? Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus encontrou muitos mestres. Entre eles, João capítulo 3, Nicodemos. Mas a sabedoria de Nicodemos não se equipara à de Jesus, ao ponto de Nicodemos, para não ser visto de dia, ele sendo um mestre, para não ser visto de dia, procurando Jesus, ele vai à noite, para ninguém ver ele ir conversar com Jesus. E Jesus deu um show de ensinamento para Nicodemos. Oh, aleluia. É basicamente, estou resumindo parte 2, 3. E na última aqui, é a 3, resumo. A razão e objetivo dos dons ministeriais. É o preâmbulo 3. Gente, para tudo há um motivo, para tudo há um objetivo, para tudo há uma razão dos dons. Guarde isso. Existe uma razão pela qual Cristo nos deu dons. Ele nos capacitou espiritualmente. Ele dotou aqueles que são chamados para que edifiquem o seu corpo. Olha aí, ó. Qual é a razão? Edificar o corpo. Que corpo é esse? A igreja. Ele nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo. Aí, ó, objetivo aí. Para que ele quer? Ó, edificado, aperfeiçoado e crescer. Com o quê? Com maturidade. A palavra maturidade significa uma pessoa experiente e capaz.
Ninguém dá nada na mão de um menino. Muito difícil. E hoje tem um bocado de obreiros meninos que tem que voltar novamente para a escolinha dominical, para o culto de ensinamento, para aprender, para depois se ensinar. São meninos, levados por qualquer coisinha por aí. 3.1, aperfeiçoamento dos santos. 3.2, edificação do corpo. E 3.3, crescimento com maturidade, que é exatamente esses 3 tópicos aqui, é o resumo do preâmbulo do tópico 3. Amém? Que o Espírito de Deus possa cada dia falar melhor em seu coração. Não se inscreva, não se esqueça, né? Se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até mais.